Fala, Brooklyn, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que para algumas pessoas pode ser um tabu, mas nós temos que tratar muito mais desse assunto. Eu vou falar sobre o Justin Fashanu. Ele foi o primeiro jogador de futebol a se assumir homossexual. E vocês vão saber todas as dificuldades que ele enfrentou a partir do momento que ele falou que era homossexual, todas as dificuldades que ele passou dentro desse esporte, que é o esporte mais popular do mundo. Hoje a gente tá precisando colocar um ar aqui, viu? Se eu me desculpar minha voz, estou um pouco rouco ainda, não me recuperei dessa gripe aí, mas não é Covid, todo mundo fica tranquilo aí, que vocês não vão pegar Covid pela tela, mas não é Covid. Então, nós vemos que no futebol hoje tem muitos ataques homofóbicos, ataques racistas, e o Justin deveria ser um marco, ele deveria ser um marco nesse esporte. Por quê? Porque ele era homossexual e ele era negro. Então ele tem muita luta, esse cara ele tem muita luta. Eu amo futebol, mas eu não posso fechar os olhos porque vem acontecendo aí. Todos os dias nós estamos vivendo muitos ataques nos campos, nos estádios, e isso é muito ruim. O futebol ele não pode ser um esporte que simbolize algo assim, entendeu? A gente simboliza diversão, a gente simboliza a cultura, porque o Brasil tem cultura. O futebol é uma cultura pro Brasil. Sem falar de que os corpos dos outros não nos pertencem. A vida dos outros não nos pertence. As pessoas são livres e a gente não tem que criar certos tabus por conta de dogmas, entendeu? Enfim, eu não quero entrar nesse assunto aí, entendeu? Mas viva a liberdade, mano. Vive a liberdade. Decidi contar essa história porque Fashanu não tem uma grande notoriedade no mundo do futebol. E constantemente tivemos ataques homofóbicos e racistas nos jogos desse esporte. Então Justin seria o maior representante da luta contra esses crimes no esporte mais popular do mundo, já que ele era homossexual e negro. Filho de um nigeriano e uma guineense, Justin foi abandonado pelos seus pais ainda na infância. E esse abandono aconteceu em Londres, capital da Inglaterra, e ficou vivendo em um orfanato até completar seus 6 anos de idade, quando foi adotado e levado para viver em Norfolk. Muita gente atribui... Desculpa, tá muito ruim, muita gente... Mentira, só quero mostrar minha caneca nova do Brooklyn. Ganhei de presente Dia dos Namorados. A maioria das coisas que são atribuídas à homossexualidade, as pessoas às vezes tratam como uma infância ruim, como um trauma, alguma coisa assim, mas isso não tem nada a ver, mano. Eu acredito que é sobre corpos, entendeu? Sobre vontade, sobre desejo, sobre prazer, sobre ser, entendeu? Sobre ser o que é e pronto. Então, o Justin, o Fashanu ter sido abandonado, ir para o orfanato não tem nada a ver com o que ele veio assumir no futuro, entendeu? Vamos pro jogo. Ele foi levado para Norfolk pelos pais adotivos. Ele começou sua carreira no futebol muito cedo, jogando nas categorias de base do time da sua cidade, e já era considerado uma grande promessa fazendo sua estreia no time principal aos 17 anos e ganhando um prêmio como autor do gol mais bonito da primeira divisão inglesa já no ano seguinte. Com seu grande desempenho, Fashanu é convocado para a seleção inglesa sub-21 e em 1981, uma das grandes potências do futebol daquela época, o Nottingham, se interessa por Fashanu. O clube era tão grande na Europa que tinha ganhado 2 Champions Leagues consecutivas, de 1978 e 1979. Sua ida para o Nottingham foi muito comentada pela mídia, pois ele foi um dos jogadores mais caros da época, sendo um dos primeiros a atingir o valor de 1 milhão de libras. Certamente o primeiro da sua cor. Logo após o contrato ser assinado, algumas coisas ruins começaram a acontecer na vida de Justin. Ele tendo brigas diárias com o treinador Brian e alguns boatos sobre sua homossexualidade. Os boatos que Fashanu frequentava boates LGBTQI a mais. Quando esses boatos de que ele frequentava boates LGBTQI+, vieram a público, ele foi proibido de treinar. Tanto o clube quanto os jogadores do time começaram a excluir ele e ainda decidiram vender ele.
Então olha só que loucura, depois que esses boatos vieram à tona, ele teve mais problemas ainda com o técnico, com a direção do clube, inclusive os amigos dele de clube excluíram ele, não queriam mais ele ali, entendeu? E ele foi vendido. Olha só que loucura, mano, isso é muita loucura. O cara foi vendido por ser homossexual. E ele era um grande talento. Ele era um talento nato naquela época. O Nottingham decidiu vender ele antes que ele perdesse valor, justamente porque o clube acreditava que ele não seria contratado por nenhum clube por ser homossexual. Depois de ter passado de clube em clube e sofrido muito preconceito, inclusive ele passou por clubes bem conhecidos como Manchester City e West Ham, ele foi dar uma entrevista em um tabloide, The Sun. A manchete desse jornal foi muito comentada na época, porque a manchete foi dessa forma: estrela de futebol de 1 milhão de libras, aí estava em destaque, eu sou gay. Você lembra que eu falei que Fachano tinha um irmão, que os dois foram abandonados em um orfanato? Então, esse irmão dele também virou jogador de futebol. E antes do Fachano ir dar entrevista no The Sun, o irmão dele chegou nele e ofereceu 75 mil libras para ele não ir dar entrevista, para ele não se assumir homossexual, porque ele não queria um irmão, ele não queria que soubesse que o irmão dele era homossexual. Nossa, mano, o irmão dele foi muito cuzão com ele, bicho, na moral. Bom, depois disso, o Fachano ele não teve mais espaço no futebol britânico. Ele não era mais convidado, mas ele só um cara que era um talento nato, que ele ganhou prêmios, foi o cara mais, foi o jogador mais caro daquela época, naquele ano. Imagina o cara não ter espaço, não ter trabalho por ser homossexual, por conta de orientação sexual. É foda, mano. Não tendo mais espaço no futebol britânico, Fachano foi morar nos Estados Unidos, na cidade de Maryland, e começou um projeto para se tornar treinador do clube da cidade. Mas ele nunca assumiu o time, porque dias antes ele é acusado de estupro por um jovem de 17 anos. Mas naquela cidade, Fachano já era considerado um criminoso, porque a homossexualidade lá nessa cidade era considerado um crime. A polícia foi atrás dele e ele negou o crime de estupro e teve que negar também o crime de homossexualidade. Mas ainda assim, ele ia ser preso, então ele foge para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, Fachano é massacrado por diversos tabloides que falam que ele era um estuprador. Então, uma semana depois da acusação, uma semana depois dele ter chegado até a Inglaterra, ele se suicida. Ele deixou uma carta, e nessa carta ele diz que nunca abusou do menino, que ele estava sendo perseguido para que não assumisse o clube, né, que ele ia ser treinador, e que provavelmente ele seria culpado por homossexualidade, por ser homossexual, e culpado também pelo crime de estupro. Agora eu vou ler um trecho da carta que Fachano deixou antes de se suicidar. Eu percebi que já havia sido considerado culpado. Não quero mais ser uma vergonha para minha família e meus amigos. Ser gay e ser conhecido é muito difícil, mas não posso reclamar disso. Queria dizer que nunca abusei daquele jovem. Tivemos sexo consensual, mas no dia seguinte ele me pediu dinheiro e eu neguei. Então ele disse para eu esperar que eu veria o que ia acontecer comigo. E agora vocês me perguntam por que eu fugi? Bom, a justiça nem sempre é justa. E senti que não teria um julgamento justo por conta da minha homossexualidade. Eu não posso descartar a hipótese de que Fachano teria ou não abusado do jovem. Tudo leva a crer que não. Tanto que não teve nenhum exame, algo assim. Não tem nada na internet que diga se ele abusou ou não, entendeu? Não tem nenhuma matéria, não tem nenhuma coisa sobre isso. Eu procurei muito, eu li muito, não tem. Hoje, quando eu estava acabando o roteiro para vir trazer para vocês, eu me peguei pensando e tentando lembrar de algum nome de algum jogador de futebol que fosse homossexual. E eu não cheguei em nenhum nome. Eu não sei se vocês sabem de algum. Se vocês souberem, manda aqui embaixo, né, o nome dele, que eu vou dar uma pesquisada. Talvez eu traga a história dele, porque eu acredito que esse cara deve ser um dos únicos. Eu acredito que tem pouquíssimo espaço no futebol para isso, entendeu? É muito ruim ainda, tipo, tem muita homofobia, tem muito racismo, muito preconceito, inclusive machismo, tem muito ainda. Eu acredito que é o esporte mais popular do mundo.
era para ter uma liberdade muito maior, entendeu? Inclusive tem clubes aí que colocam, né, perfis com cores, as cores da LGBTQIA+, e eles são muito taxados, tem muito preconceito, ficam avacalhando com eles, gozação, entendeu? Eu acho isso horrível. O clube tentando mudar a cena e os próprios torcedores indo lá, entendeu? Criticar. Cara, pra mim vocês são uns palhaços, vocês que fazem isso. Vocês são uns palhaços, na moral. Porque já vê tanta gente morrendo aí, pô. Por que as pessoas têm que viver presas? Porque vocês acham que isso é errado, entendeu? Deixo aqui a minha indignação, entendeu? Fachano, você sempre será lembrado. Valeu, Brooklyn. Deixa o like.